Olá, pessoal. Eu sou a Paula. Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre esse equipamento, o CG17A da Shimadzu. Ele é um equipamento mais antigo. Eu tenho um pouco de experiência com ele, foi o primeiro CG que eu trabalhei na vida, há mais de 20 anos. E eu tive um pouco de dificuldade para colocar ele de volta em operação, porque eu não achava muito conteúdo a respeito especificamente dele. Então eu resolvi fazer um tutorial para que as próximas pessoas não sofram o mesmo que eu sofri, tá? Vai ser bem básico, eu não vou entrar em detalhes do CG, eu vou só fazer as manutenções mínimas e explicar ali como você vai trocar uma coluna, como você vai fazer a manutenção do injetor e do detector, tá? Então, vou começar mostrando para vocês como que a gente vai tirar a coluna, porque nenhuma dessas manutenções que eu estou falando pode ser feita com o CG ligado, tá? Então, a primeira coisa é ele estar desligado e frio. Depois que ele está desligado e frio, aí a gente pode começar a mexer e fazer esse tipo de manutenção. Nunca faça nenhum tipo de manutenção no injetor ou no feed sem remover a coluna antes, porque você pode danificar a coluna, tá? Então aqui, vou abrir o forno, nós temos uma coluna instalada aqui, eu vou aproveitar para trocar essa coluna, ela não está muito boa, tá? Então, a gente vai fazer como? Pegar a chavinha que vem no kit, número 10, e aí destravar aqui o pino. Ó, destravei. Eu já costumo destravar os dois aqui, para facilitar. Aí eu vou tirar com todo cuidado. Essa é a parte maior da coluna. Lembrem de tirar reto para não quebrar. A coluna capilar, ela é muito delicada, tá? Então a gente tem que ter um cuidado enorme na hora de manipular ela. Vou tirar, ela está um pouquinho enroscada aqui. Eu vou ter que pegar um outro equipamento para tirar uma outra coisinha para tirar isso aqui, tá? Ficou ali o anelzinho, ó, enroscado, tá? Só tirei aqui, só para a gente poder remover aqui essa poca, tá? Aí eu vou colocar ela com cuidado aqui e vou tirar a outra porta aqui, outra porquinha aqui. Essa é menor, mas sempre com cuidado, nunca pode torcer a coluna, porque ela pode quebrar, tá? Essa aqui da mesma forma também, tá com aquele anelzinho ali. Pronto. Tirei. E aí, aqui tem um parafusinho, ó, que eu vou desrosquear ele. E vou tirar a coluna, tá? E eu fiz isso também, porque às vezes você pode tirar só a coluna e não tirar essa parte aqui. Depois eu vou mostrar como faz isso. Mas eu fiz isso porque essa coluna, ela era diferente e eu mexi no tamanho aqui dessa garra. Agora eu vou voltar ela para a posição original e vou instalar uma outra coluna para vocês verem, tá? Lembrem, tirou a coluna, a gente tem que tampar a entrada delas, tá? Porque essa entrada não pode ficar aberta, que isso vai contaminar a sua coluna. E já logo guardar dentro da caixinha apropriada para ela, porque essas colunas elas são muito caras e muito delicadas, tá? Então, como eu falei para vocês, eu tirei o suporte ali que estava naquela coluna, porque eu tinha dado uma adaptada naquela outra coluna, já coloquei aqui de volta, é só apertar o parafuso, tá? E eu não vou colocar a coluna agora. Por quê? Porque a gente vai primeiro mexer, fazer a manutenção no detector e
no injetor, tá? Então, eu vou começar pelo detector. O que eu vou precisar? Primeira coisa, essa pecinha aqui é a pecinha para guiar o injetor automático, né? Então, ela só fica apoiada aqui. Eu vou tirar, tá? Aí, eu vou tirar isso aqui para ter acesso ao septo. Consegue pegar mais perto? Aí, eu vou tirar a pecinha que guia aqui a nossa agulha, tá? A gente já aproveita sempre, dá uma olhadinha, ver se ela está tudo em ordem. Vamos tirar o septo. Esse septo foi trocado recentemente, então ele não está assim tão ruim, tá? Mas já que a gente está mexendo, vamos trocar. E depois disso a gente vai soltar aqui para ter acesso ao liner, certo? A chave do liner é essa. Então você vai encaixar ela aqui, ó. E girar, soltar. Depois que tá solto, aí você pode ir com a mão e girando, tá? Vejam que aqui isso aqui tá dentro aqui da peça, tá? E daí na hora de montar você vai precisar lembrar disso. Soltando aqui. Tentando fazer uma posição que eu não fique na frente. Aí, soltei, cuidado, né, com essas peças, não torçam muito, porque elas são sempre muito delicadas. E aí a gente chegou no nosso liner. Aqui está nosso liner, opa! Aqui está nosso liner, que é um tubinho de vidro com uma lã de vidro dentro para fazer um filtro, certo? E a lã já está até meio sujinha, ó. Faz pouco tempo que eu troquei, mas ela já está precisando trocar de novo, tá? Aí eu vou ensinar agora como que a gente vai limpar isso aqui. Vou aproveitar para mostrar para vocês dois liners diferentes, tá? Esse é o liner que eu tirei, é um liner para a gente injetar amostras no modo splitless, que é aquele modo onde a maior parte da amostra vai entrar na coluna, certo? Quando a gente tem uma amostra que é muito diluída, a gente usa o splitless, tá? Quando são amostras mais concentradas, aí a gente usa o liner que é split, que é quando ele vai colocar menos amostra na coluna, certo? E aí, esse aqui está sem a lã de vidro, mas eu vou colocar a lã de vidro nele e nós vamos colocar esse aqui no equipamento agora, que eu vou fazer alguns ensaios com umas amostras aqui mais concentradas e aí eu quero usar esse liner. Bom, o meu liner está limpo, tá? Mas se o seu liner não estiver limpo, você pode limpar colocando ele de molho no metanol e no ultrassom por um tempo, uns 10 minutinhos ali, ou outra forma de limpar também é com solução alcoólica de KOH, que é uma solução bem boa para limpar coisas orgânicas. Aí eu costumo colocar e deixar um pouquinho de molho e aí depois você vai limpar, claro, tira da solução, limpa muito bem, passa muita água na torneira e depois água destilada, depois acetona, todo aquele processo que vocês já sabem, tá? Para ele ficar limpinho e seco. Depois que ele está limpo e seco, aí você vai pegar um pedacinho assim ó, de lã de vidro e colocar nele, tá? Eu peguei essa chavinha aqui, ó, que eu vi que dá certo para empurrar. Vocês podem usar outras coisas. Aí eu vou empurrar não até lá embaixo, tá? Eu vou empurrar mais ou menos
até aqui assim, ó. Bom, septo limpo, seco e com a lã de vidro, tá? Vamos inserir ele novamente. Com cuidado sempre, né? Importante não estar a coluna conectada, porque na hora de tirar e colocar isso aqui, a gente pode quebrar a coluna, então sempre tem que cuidar disso, tá? Aí, coloquei o septo, eu vou encaixar essa parte aqui nessa abertura, tá? Ó, uma abertura aqui, encaixei ali e vou rosquear o parafuso. Aí aqui eu vou rosquear até o quanto eu consigo com a mão e depois eu vou dar um apertozinho de meia volta, um quarto de volta aqui. Pronto, tá? Só para ficar firme. Montei ali, agora eu vou colocar um septo novo, tá? Peguei um septo novo, colocar. Aí a gente vai colocar nossa guia aqui. Então ali tem aquele furinho, né? Onde a gente vai colocar, encaixar essa peça no furinho ali do septo, tá? Ó, encaixei. Aí eu venho com essa outra peça por cima, com cuidado, para não deslocar, né? E aí eu vou rosqueando ela devagar. Quando chega no fim, o que eu vou fazer? Eu vou dar um apertinho, tá? Leve aperto, e depois eu vou voltar um pouquinho. Por quê? Eu dou esse apertinho aqui, que é só para ajustar o septo lá embaixo, aí eu volto um pouquinho, porque se ficar apertado, ele pode deformar o septo e causar vazamento, tá? Pronto. No injetor é isso, é bem simples. Agora vamos para o feed, tá? Esse é o detector feed desse equipamento, certo? Vou abrir ele aqui para mostrar para vocês o jet, tá? Essa parte de cima aí eu tirei inteira, porque a gente não vai mexer nela agora. Não tem muito o que fazer também nela. Nessa parte aqui é onde eu tenho os eletrodos, tá? Às vezes eles podem ficar um pouquinho oxidados ou estar muito afastados, e aí é bom a gente dar uma ajustadinha neles, porque precisa dele estar em contato com a tocha lá embaixo para poder gerar a chama, certo? Então, se precisar daí de dar uma limpadinha ou uma ajustadinha, você pega com a pinça, como eu fiz, ou então tem que desconectar ele dessa peça e limpar, tá? Agora, vou pegar aqui a tocha, ou o jet, né? Que é exatamente o nosso a peça-chave do nosso detector, tá bom? Para tirar ele, vou usar essa chave aqui, tá? Eu encaixo a chave e solto o jet. Aí eu vou terminar de desrosquear ali com a mão e vou puxar ele para fora com muito cuidado. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque essa peça é uma peça que tem uma parte de quartzo que pode quebrar, tá? Essas duas partes aí. E então a gente tem que tirar e manipular com bastante cuidado. A primeira coisa que a gente faz é inspecionar ele, ver se está limpo. Eu limpei faz pouco tempo, então ele está limpo. Dependendo de como ele estiver, você vai precisar substituir ou
se ele não tiver muito sujo, você pode fazer uma limpeza, tá? Você pode limpar esse furinho ali com uma agulhinha fina, alguma coisinha fina que você consiga limpar ali. Cuidado para não arranhar, né? Não arranhar o quartzo. Ou então você pode também usar aquela solução que eu falei de KOH alcoólico. Deixar de molho e tal, e fazer aquela limpeza da mesma forma que a gente explicou lá pro liner, tá? Também dá para fazer a limpeza nesse jet. Mas se você vê que não deu certo, que não ficou bom, aí é melhor que você substitua o jet como um todo, tá? Porque essa é a parte fundamental aqui do detector, desse cromatógrafo, e se ele não tiver em boas condições, ele não vai detectar de forma correta as suas moléculas. Então, não adianta ter uma supercoluna e o seu detector não está em boas condições. A coluna vai separar, mas o detector não vai detectar com precisão os picos. Então, ele tem que estar muito bem limpo. O nosso está limpo, então eu vou só colocar de volta aqui para vocês verem, tá? Depois é só, o processo é o contrário, né? Coloca ele lá no lugarzinho, com cuidado, sempre muito cuidado. Né? Dá aquele ajustezinho ali com a mão e aí depois do primeiro ajuste, que ele tem que entrar bem facinho, né? Não pode entrar torto nem nada, tem que entrar tranquilo ali. Aí se ajusta com a mão até começar a ter resistência. E depois disso, a gente vai dar o aperto final com a chave. Lembrando que nada aqui é pneu de caminhão, né? Então, é só uma leve prendida ali no jet. E depois é só ir fazendo o processo contrário, né? Vai primeiro colocar ali a pecinha com os eletrodos, ver se está bem ajustado na tocha, né? Ele tem que estar bem ajustadinho ali na tocha. E aí é só colocar a parte de cima e tampar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como preparar aqui a coluna para a gente colocar ela no forno, tá? E conectar no injetor e no detector. Esse equipamento, o CG1710, 17A da Shimatsu, ele tem essas guias para a gente cortar as colunas. A coluna, no caso. Esse menor aqui, ele tem um Szinho. Esse aqui é o tamanho para você cortar para ir pro injetor, tá? Este aqui, que é maior, ele tem um F de feed. Ele é o tamanho adequado para entrar no detector feed, certo? A outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é com essa ferramentinha aqui. Ela costuma sumir dentro dos laboratórios, mas ela é fundamental na hora da gente cortar a coluna, porque a coluna ela tem que ter um corte limpo, porque se ela não tiver um corte limpo, vai prejudicar a nossa análise, certo? Então a primeira coisa que a gente faz é passar a mão aqui, ó, para sentir em que lado que ela tem o corte, o serrilhadinho, no caso é aqui, tá? Aqui é lisinho, desse lado aqui é lisinho, e desse lado aqui tem um serrilhadinho. Então eu vou passar esse serrilhado na coluna na hora de cortar, certo? Ela tem aqui uma escalinha também, que também serve para quando a gente não tem os gabaritos, tá? Aí, como eu falei para vocês antes, quando a gente tira a coluna, que a gente desconecta lá do CG, essa aqui era a coluna que estava anteriormente, a gente tampa
a entrada delas antes de guardar, tá? Então, essa aqui tá tampadinha, ó. Agora eu vou posicionar ela aqui para mim e vou destampar um lado. Tudo sempre com muito cuidado para não quebrar a coluna. Essa coluna é muito frágil, tá? Ela é muito delicada, então a gente tem que trabalhar com bastante cuidado. Pronto, tirei. Aí eu vou pegar o ferrulho, que é isso aqui. Vocês vão ver que aqui, ó, vou mostrar com o gabarito. Essa parte aqui é a parte de trás. Tem que entrar, a coluna tem que passar por aqui e sair por aqui pela frente. Porque essa parte aqui é que vai dar o aperto na coluna e vai fixar. Isso aqui vai ficar fixo na coluna para que a gente consiga a pressão que a gente precisa dentro do detector e do injetor, tá? Então, vou colocar aqui. Vou fazer primeiro a parte da entrada no detector, tá? Então, eu pego o gabarito, coloco ele aqui, pego o gabarito, ele encaixa no ferrulho. Aí eu vou pegar uma porquinha dessa aqui, que ela é abertinha, né? Aquela que eu tirei de lá. Vou colocar aqui na coluna e vou conectar uma na outra, tá? Conectando com a mão até onde dá. Depois que eu conectei com a mão até onde dá, ó, a coluna tá solta aqui dentro, tá? Aí que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas chaves e vou prender essa parte e vou isso aqui. Aí, vou prender essa parte e vou dar um aperto aqui no ferrulho. Ó, eu vou dar uma meia volta aqui, tá? E aí eu vou testar se a coluna tá presa. Parece que tá presa. Então, aí a gente solta. E verifica se realmente ficou preso. Ó, ficou preso. Tá vendo? Tem que cuidar para não apertar demais. Porque se apertar demais, você pode quebrar a coluna. Se quebrar a coluna, aí você vai saber na hora que você colocar para analisar, né? Que ela vai estar quebrada ali e não vai dar você não vai conseguir não vai ter pressão, né? Não vai, a coluna vai estar vazando, então não vai dar pressão na hora da injeção, tá? Vou mostrar como é que corta, tá? Então, eu fiz aquele aperto, né? Agora eu vou cortar a coluna. Como é que eu vou cortar a coluna? Procurem sempre deixar ela o máximo. Vou ver como é que eu faço aqui para vocês enxergarem. Ela o mais reta possível aqui para você, tá? Aí vai pegar aquela parte serrilhada, que é esse lado aqui. Aí eu coloco a minha mão aqui, ó, e vou colocar isso aqui retinho aqui em cima, para fazer um corte reto. Então, ele prende no meu dedo, a coluna fica entre o meu dedo e a régua. E aí eu vou passar. Quebrei, tá? Retinho sempre. E se você corta assim ou assim, pode dar problema na hora da sua análise. Então, essa aqui tá pronta. Cuidado para não
encostar em mais nada nessa ponta aqui, que já está pronta, tá? Deixar ela aqui. E vamos fazer a outra ponta, da mesma forma. Aqui. Aqui. Aí a porquinha aqui. E aí, essa parte aqui é a parte que eu vou cortar. Então, você tem que ver quanto que você quer cortar da sua coluna, tá? Vamos lá de novo. Vou segurar aqui. E vou dar aquele aperto de novo. Então. Lembrando que não pode exagerar no aperto, para não quebrar a coluna, mas que ela tem que ficar fixa. Ó, fixou. É só uma leve puxadinha, tá, gente? Não é para puxar mesmo ali, tá? Aí eu vou confirmar se tá realmente fixa aqui dentro. Tá, ó, tá fixa. Aí você pode até deixar essa peça aqui para facilitar, para você não ter que ficar segurando a coisa na posição aqui embaixo. Então, se você deixar aqui, já está tudo na posição. Aí, aquela mesma coisa, coloca ela em pezinha aqui para você. E com a parte serrilhada, você vai passar ela a régua aqui em pé, tá? Ó. Pronto. Essa passada aqui, você não pode apertar demais, mas também não pode ser muito leve, porque senão não corta, tá? Pronto. As duas pontas estão prontas, agora a gente vai colocar elas no local. Agora nós vamos para a parte mais chata, que é colocar a coluna de volta no forno, instalar ela tanto no injetor quanto no detector, tá? Ela tem uma plaquinha aqui. Primeiro, deixa eu avisar, eu tirei as luvas, porque eu sujei elas num outro procedimento aqui, aí eu tirei e optei por limpar minha mão com álcool para continuar o procedimento, porque é mais fácil do que com a luva também, né? Mas o ideal é estar de luva, tá? Aqui tem uma plaquinha, ó, que indica que coluna que é essa. É importante que essa plaquinha esteja virada para frente, porque se você deixar instalado aqui, quem for usar depois tem que abrir o forno e ver qual que é a coluna que está instalada, tá? Então eu vou colocar agora aqui dentro. Já peguei aqui a parte do injetor, para começar por ele. Vou prender a coluna na nossa garra aqui. Prendi. Presa. Agora a gente vai... Agora eu vou colocar a porquinha aqui de volta e inserir aqui no injetor.
Com bastante cuidado para não bater com a ponta da coluna em lugar nenhum e não dobrar a coluna. Apertei com a mão, tá? Aí eu vou dar só um apertozinho aqui com a chave, um quarto aqui de volta. Tá presa. Não é para puxar com força aqui, tá? É só para testar se ela tá presa. Ó, tá presa. A outra ponta, que é a ponta do detector. E vou fazer a mesma coisa. Essa ponta ela é maior, então tem que ter mais atenção ainda na hora de colocar. Para tentar fazer com que ela não bata na... Que ela entre o mais lisinho possível aqui. E aí nós vamos apertar aqui com a mão. E depois aquele um quarto de volta aqui. Pronto. Tá vendo que essa parte aqui tá meio solta? Ela não tá encostando na parede, então não tem muito problema. Mas o ideal é que você prenda o máximo possível da coluna sem quebrar, né? Para que ela não encoste durante a operação nas laterais do forno. Porque se ela encostar, ela pode quebrar. Só com a vibração do equipamento ela pode quebrar. Tá? O ideal é ela ficar mais enroladinha. Mas assim ela não bate em lugar nenhum. Tá? Se ela não estiver encostando nas laterais, aqui no chão, não tem problema. Tá? Então, seria isso. Esse é o jeito de trocar a coluna.